Continuando. O nosso intuito agora é estabelecer equações de parábolas que têm o vértice que não coincide com a origem do plano cartesiano. Tá? Nos dois casos estudados anteriormente, os vértices lá coincidem com a origem, coincide com o 0, 0 lá do plano cartesiano. Tá? E quanto aos outros casos, né? Quantos casos em que o vértice não coincide com a origem do plano cartesiano? Quais são as equações para representar esse tipo de parábola? Tá? Para a gente chegar nesses outros casos, precisamos primeiro estabelecer o que são fórmulas de translação. Tá? Temos que obter essas fórmulas de translação para poder utilizar e chegar nessas outras equações que são chamadas de equações na forma padrão da parábola. Tá? Então, primeiramente, precisamos desse conteúdo aqui, das fórmulas que a gente vai obter aqui. Translação de eixos. Inicialmente, nós temos aqui um plano cartesiano, né? Um sistema x, o, y, né? Plano cartesiano definido pelos eixos x e y, onde O é a origem, é o ponto de encontro desses dois eixos. Tá? E temos um ponto qualquer aqui, um ponto genérico aqui desse plano. Então, tomamos um ponto genérico aqui que tem a abscissa x, ou seja, em relação ao eixo x ele tem marcação x, em relação ao eixo y ele tem marcação y. Então, em outras palavras, podemos dizer que aqui o comprimento é x e a altura é y, né? Desse ponto aqui, deslocamento dele. Então, a ideia é o seguinte, a gente vai analisar as coordenadas desse ponto P em um segundo sistema cartesiano. Né? O primeiro sistema cartesiano é esse aqui, é o x, o, y. Agora eu vou traçar um outro sistema cartesiano e nesse outro sistema cartesiano, obviamente, esse ponto P vai ter outras coordenadas. E no final das contas, a gente quer ver qual é a relação, né, existente entre essas coordenadas desse mesmo ponto P. Esse ponto P vai ter certas coordenadas lá no sistema x ou y, nesse caso aqui tem coordenadas x e y, e eu vou ter um outro sistema auxiliar aqui, cujo ponto P vai ter outras coordenadas. E eu quero saber qual é o relacionamento entre essas coordenadas, ou seja, como que eu vou conseguir converter de um sistema para o outro, transformar de um sistema para o outro. Tá? É o que a gente chama de translação de eixos, transladar os eixos. É como se eu estivesse pegando esse eixo X, levando ele aqui, movimentando ele, né? Levando ele mais para cima ou mais para baixo, e o eixo Y também, levando ele ou para a esquerda ou para a direita. Aí a gente vai obter um outro sistema, e nesse outro sistema, quais são as coordenadas desse mesmo ponto. Então, para isso, consideramos primeiramente um outro ponto para ser a origem do nosso novo sistema. Né? A origem desse sistema inicial era o ponto O. Agora eu estou pegando um ponto O', que vai ser a origem do meu novo sistema, do meu sistema auxiliar. Então, é um novo sistema, só que esse ponto O vai dar origem a um novo sistema. Tá? Mas, inicialmente, qual é as coordenadas desse ponto O' no sistema inicial? Tá? Aqui eu peguei umas coordenadas genéricas também, onde tem comprimento h e altura k. Tá? O ponto O', no primeiro sistema, que é no sistema x, o, y, tem coordenadas h, k. Tá? A abscissa h e a altura k. E agora sim eu traço o novo sistema, o sistema auxiliar, que eu estou chamando de x', o', y'. O sistema original é x, o, y. O sistema auxiliar é x', o', y'. Tá? No sistema original, as coordenadas de P é x, y. Já no sistema auxiliar, as coordenadas do ponto P, eu estou chamando de x', y'. Então, em relação a esse novo sistema, o comprimento aqui é x' e a altura é y'. Então, as coordenadas de P é x' e y'. E agora eu quero relacionar essas coordenadas. Né? O que esse x tem a ver com esse x'? O que esse y tem a ver com esse y'? Qual é o relacionamento entre essas variáveis quando eu comparo os dois sistemas? Porque tendo essas relações, a gente consegue estar convertendo de um sistema para o outro. Ok? Então, primeira coisa, a comparação que a gente consegue entre esses valores aqui. Né? Observe que essa medida x, que é a abscissa do ponto P no sistema original, ela corresponde a essa parte mais essa parte. Essa parte aqui a gente chamou de h e essa outra parte aqui é de x'. Isso significa que x vale h mais x'. Então, já é a relação entre as abscissas desses dois pontos. Ok? Então, no sistema x ou y,
temos o ponto P de coordenada x, y, e no sistema x', O', y', temos o ponto P' de coordenadas x' e y'. Tá? Aqui eu não coloquei a linha no ponto P, porque simboliza o mesmo ponto, mas tanto faz colocar nele aqui ou não. Tá? Então, as formas de translação são as seguintes, né? Aqui translada de um sistema para o outro, aqui relaciona essas variáveis. X com x', x vale h mais x', ou x' mais h, já que é uma soma, não importa quem vem primeiro. Tá? Já o valor de y, que é a altura do nosso ponto P, ó, essa altura y aqui corresponde a essa parte aqui mais essa. Tá? Só que essa parte de cima aqui vale y' e essa parte de baixo vale k. Então, o y pode ser visto como uma soma de y' mais k. Y é igual a y' mais k. Isso nos dá a relação entre as alturas desses pontos, né? Do mesmo ponto, só que em sistemas diferentes. Tá? Então, esse é o relacionamento dessas variáveis. X é igual a x' mais h e y é igual a y' mais k. E essas fórmulas são chamadas de fórmulas de translação. Outra maneira de simbolizar essas equações é se você isolar o x' e, né, se eu isolar o x' em um dos membros e jogar o h para o outro lado, vai ficar x' igual a x menos h, que é essa equação. E nessa aqui, se você isolar o y' e jogar o k para o outro lado, y' vai ser igual a y menos k. Tá? Então, a primeira aqui converte do sistema xy para o sistema x', y', e a segunda aqui converte de forma contrária, né? Converte do sistema x', y' para o sistema xy, né? Do sistema auxiliar para o sistema original. Tá? Então, tanto faz qualquer uma das duas que a gente possa utilizar. Tá? Essa é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Né? O interessante é que a gente sempre vai poder estar utilizando essas equações para fazer essa translação de eixos. Ou seja, a gente pode ter coordenadas de um ponto analisado em dois sistemas auxiliares, em dois sistemas cartesianos. Tá? No que isso nos ajuda para obter as equações de uma parábola? A gente já sabe as equações de uma parábola cujo vértice coincide com a origem. Então, como a gente já sabe as coordenadas, né, as equações de uma parábola cujo vértice coincide com a origem, a gente vai poder sempre traçar um sistema auxiliar de tal forma que esse vértice coincida com a origem. Fazendo isso, a gente obtém a equação e depois converte para o sistema original, que é aquele sistema em que o vértice não está na origem. Tá? A gente vai ver isso no slide posterior. Ok, agora então estamos em condição de estabelecer outros formatos de equações da parábola. Tá? Então, outras formas da equação da parábola. Nosso terceiro caso, né? O primeiro e o segundo caso foram aqueles em que o vértice coincidia com a origem. O terceiro e o quarto caso que a gente vai ver agora, o vértice agora não coincide com a origem, tá? Está em qualquer ponto, mas que não seja a origem. Então, consideremos o vértice VHK diferente da origem, diferente do 00, pode ser qualquer ponto, desde que não seja o próprio 00, mas que o eixo dessa parábola seja paralelo ao eixo OY, tá? Tem um eixo vertical. Não necessariamente precisa ser o eixo Y, mas que seja paralelo a ele, tá? O eixo Y. Seria essa situação aqui, né? Eixo X, eixo Y e uma parábola com cavidade aqui, no caso, voltada para cima, significa que o seu eixo aqui está na vertical, tá? O interessante é que esse vértice não está coincidindo com a origem do plano cartesiano. Né? Então, como obter equações que representem esse tipo de parábola, cujo vértice não coincide com a origem do plano cartesiano? Então, mediante o que a gente viu no slide anterior, a gente consegue obter as equações dessa parábola se ela tiver o vértice, né? Se ela tiver um vértice coincidindo com a origem do sistema cartesiano. Então, como não coincide, a gente traça um outro sistema, que é chamado de sistema auxiliar, de tal forma que nesse outro sistema o vértice coincida com a origem. Aí, nesse caso, a gente vai saber quais são as equações dessa parábola. A gente já estudou lá no primeiro e no segundo caso. Tá? Acho que vai estar relacionado com o primeiro caso. Então, a gente vai escrever as equações dessa parábola nesse sistema auxiliar e depois a gente converte para o sistema original usando as fórmulas de translação do slide anterior. Ok?
Então, tomemos um ponto genérico da nossa parábola. Esse ponto genérico aqui tem coordenadas x e y, né? Então, comprimento x aqui é a altura y em relação ao nosso sistema auxiliar. E vou traçar o nosso sistema original, tá? E agora eu vou traçar o nosso sistema auxiliar de tal forma que a origem desse novo sistema coincida com o vértice. É esse sistema aqui, o sistema x', y', tá? O sistema x', O', y', onde esse ponto O' está coincidindo com o vértice, né? Ou seja, a origem do sistema auxiliar está coincidindo com o vértice da nossa parábola. Então, nesse novo sistema aqui, a gente sabe as equações dessa parábola, né? Foi o primeiro caso estudado lá, porque o vértice está coincidindo com a origem e o eixo aqui é exatamente o eixo da vertical, o eixo y, só que no caso aqui é o eixo y'. Tá? Então, nesse tipo de situação, como o eixo é o eixo y, lembre que ele é a única variável que não vai estar ao quadrado, não é isso? Só lembrando que nesse novo sistema aqui, o nosso ponto P tem coordenadas x', y', né? E no sistema original ele tinha coordenadas x e y. E lembrando das formas de translação, né? Esse x vale o x' mais h, e esse y vale o y' mais o k. São informações que a gente já viu lá no conteúdo anterior, no slide anterior, sobre translação de eixos, tá? Então, a ideia agora é obter as equações, a equação dessa parábola nesse sistema auxiliar, né? No sistema x', O', y', que é o sistema auxiliar, temos essa equação para representar essa parábola, né? X' ao quadrado igual a 2py'. Veja que y' é a variável que não está ao quadrado, porque o eixo dela é justamente o eixo y'. Usando as fórmulas de translação, quais eram as fórmulas de translação? Que x' valia x menos h e y' valia y menos k, né? Que pode ser visto no gráfico aqui também, né? Ó, x' é a mesma coisa que esse comprimento x retirando esse comprimento h, né? Se desse comprimento x você retira esse comprimento h, sobra o x'. Então, x' é x menos h. Já o y' é o valor de y retirando esse valor de k. Você pega esse comprimento y e retira esse comprimento k, sobra só essa parte aqui, que é justamente o y'. Tá? Então, eu venho nessa equação aqui e substituo essas relações. No lugar de x', eu boto x menos h. No lugar de y', eu coloco y menos k. Então, vamos obter, né, no nosso sistema original, no sistema x, o, y, a equação x menos h ao quadrado, né? Ou seja, só peguei o x menos h e joguei aqui no lugar do x', que é igual a 2p, no lugar do y' eu botei y menos k. X menos h ao quadrado é igual a 2p y menos k. E essa equação é chamada de equação na forma padrão para esse caso. Tá? O caso em que o vértice coincide com a origem e o eixo é paralelo ao eixo y. Ok? Observe que quando a equação está na forma padrão, né, continua válida aquela questão da análise da variável que não está ao quadrado. Né? A variável que está ao quadrado aqui é x e a variável que não está ao quadrado é y. Né? Por mais que você desenvolva esses produtos aqui, y não vai estar ao quadrado. Isso significa que o eixo da nossa parábola vai estar na vertical, ou seja, é paralelo ao eixo y. Né? Não necessariamente ao eixo y, mas é paralelo a ele. Isso significa que a concavidade vai ser voltada para cima ou para baixo. É para cima se esse valor de 2p for positivo e é para baixo se esse valor de 2p ou de p for negativo. Tá? As observações já feitas com relação ao parâmetro p continuam válidas, né? O que eu acabei de comentar. Se p é maior que zero, a parábola está voltada para cima. Se p é menor que zero, estará para baixo. O nosso quarto caso é quando o vértice continua fora da origem, né? É um ponto qualquer no plano cartesiano, que não é a origem, mas que o eixo é paralelo ao eixo x, ou seja, o eixo da parábola vai estar na horizontal. Se ele vai estar na horizontal, então a parábola vai ter concavidade para a direita ou para a esquerda, mas o vértice vai estar num local aqui fora da origem do nosso sistema inicial. Para chegar nessas equações, é feito de forma bem análoga que a gente fez aqui, né? Traça um sistema auxiliar. Nesse sistema auxiliar, a gente já sabe quais são as equações, que vai ser o segundo caso.
Aí lá no segundo caso a gente usa essas mesmas formas de translação, né? O segundo caso ele diz que vai dar y' ao quadrado igual a 2px, né? Vai inverter o x' e o y' aqui. E depois você faz só essas substituições, né? No lugar do y' você vai colocar y menos k, no lugar do x' você vai colocar x menos h. Então, de modo análogo, vamos ter essa situação. No lugar do y', y menos k ao quadrado, igual a 2p, no lugar do x', x menos h. Né? Observe aqui que x é a variável que não está ao quadrado, isso significa que a parábola em questão vai ter o eixo na horizontal. Então, ela tem concavidade voltada para a direita ou para a esquerda. É para a direita se P for positivo e é para a esquerda se P for negativo. Ok? Vejamos um exemplo. Seja a parábola de vértice V, 4 e 2, então é um vértice fora da origem, significa que trata-se do terceiro ou do quarto caso, né? Não é o primeiro e nem o segundo, e o primeiro e o segundo, os vértices têm que ser na origem. E o foco de coordenadas 1 e 2. Traçar um esboço do gráfico e determinar sua equação geral. Tá? Lembrando que para chegar na equação geral, primeiro a gente obtém a equação na forma padrão, depois da equação na forma padrão é que a gente chega nessa equação geral, né? Lembrando que a equação geral é quando você desenvolve todos os cálculos que tiverem lá, né? Tiver multiplicação, tiver produto notável, tiver denominador, tira o mínimo múltiplo comum para eliminar esse denominador, joga tudo para o primeiro membro e iguala a zero. Você vai obter a equação geral. Okay? Então, vamos colocar no esboço esses dados já fornecidos. Então, sistema cartesiano, plano cartesiano x ou y, o foco tem coordenadas 1 e 2, está colocado aqui, o vértice tem coordenadas 4 e 2. Tá? Então, só em saber o vértice e o foco, a gente já tem que ser capaz de traçar um esboço do gráfico, ou seja, se a concavidade vai ser voltada para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, só com esses dois pontos já dá para ter essa ideia. Tá? Por quê? V é o vértice, significa que o desenho, o gráfico da nossa parábola tem que fazer uma volta nesse ponto, né? Então, se for com cavidade voltada para cima, ele vai ser assim, ó. Passa fazendo uma volta aqui no V. Se for para baixo, é assim. Se for para a direita, é assim. Se for para a esquerda, é assim. Só que o foco está aqui. O foco é um valor, é um ponto que está sempre interno à parábola. Tá? A concavidade da parábola tem que estar sempre voltada para onde está o foco. Tá? Então, com isso, a única situação possível é aquela em que a parábola tem concavidade voltada para a esquerda. Né? Que aí ele vai fazer volta aqui no vértice, ó, vai mudar de direção a partir do momento que toca esse ponto vértice e o ponto F vai estar interno a ela. Tá? Se você botar aqui para a direita, o foco não vai estar interno, então não vai ser foco. Se botar para cima ou para baixo, também não vai estar. Então, a única situação possível é para a esquerda. Porque quando você identifica isso, você já sabe qual um daqueles 4 casos deve ser utilizado, né? Que a gente viu nos slides anteriores. A gente viu 4 casos para a equação da parábola. Né? Esse que é voltado para a esquerda vai ser o nosso quarto e último caso, no caso. Né? Então, um esboço do nosso gráfico aí, da nossa parábola, será esse. Né? Parábola que faz a volta no V e tem na parte interna dela o foco. Lembrando que ela se estende infinitamente aqui para a esquerda. Então, esse já é um esboço do nosso gráfico. Tá? Mais algumas, a partir desse esboço aqui, a gente já consegue obter uma série de informações para chegar na equação também da nossa parábola. Né? Se ela é com cavidade voltada para a esquerda, a gente já sabe que é o quarto e último caso. Em relação ao valor de P, né, se é voltado para a esquerda, então já sabe que o valor de P é negativo. E também já consegue obter o valor de P. Né? Lembrando que o valor de P é a distância do foco até a diretriz. Né? O foco ele é sempre simétrico à diretriz. Tá? Se o foco está aqui do lado esquerdo do vértice, a diretriz tem que estar do lado direito. Né? Se o foco estivesse aqui em cima, a diretriz teria que estar aqui embaixo. E sempre com a mesma distância. Né? P sobre 2 unidades de V ao foco e P sobre 2 unidades de V até a diretriz. Porque a distância da diretriz até o foco é de P unidades. Então, a metade dessa distância é P sobre 2. E a gente está vendo aqui que a distância de F até V é quantas unidades? 1, 2, 3. Então, significa que P sobre 2, né, essa distância que vale P sobre 2, é de 3 unidades de medida. Né?
Aqui nós temos o eixo contém os pontos F e V, né? Sempre. O eixo está na horizontal. O P é negativo, com a cavidade está voltada para a esquerda. E lembrando que essa distância aqui de F até P mede P sobre 2, e que está dando justamente 3 unidades. Significa que a medida de P, se P sobre 2 vale 3 unidades, a distância P é o dobro disso, né? Que é de F até a diretriz. Vai ser de 6 unidades. Então, tendo em vista que o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x, né? Esse eixo horizontal, sua equação na forma padrão é y menos k ao quadrado igual a 2px menos h, né? Onde esse p a gente consegue obter aqui nessa relação, né? Que é a distância do foco até a diretriz, vai dar de 6 unidades. O h e o k é justamente as coordenadas do vértice. H é sempre a abscissa, o k é sempre a ordenada. Então, h vale 4 e k vale 2. Okay? Então, anotando esses dados, ó, h é 4, que é a abscissa do vértice. O k é 2, que é a ordenada do vértice. P sobre 2 vale menos 3, né? Observação muito importante, porque o sinal de menos, né? Com cavidade voltada para a esquerda. Né? Em termos de distância, né? Se P for tratado como distância, P sobre 2 valeria 3 unidades de medida. Mas como P é negativo, então é menos 3. Isso significa que 2P é igual a menos 12. Né? P vale menos 6 e 2P vale menos 12. Né? Aqui já calculou o valor de 2P, que é para a gente já substituir direto aqui. 2P menos 12. Okay? Então, a equação vai ficar y menos 2 ao quadrado, que é igual, no lugar de 2P menos 12, x menos h, que é o 4. Tá? Então, essa é a equação na forma padrão para essa parábola. No entanto, a pergunta pediu a equação geral. Como que se obtém a equação geral? Só resolver todas as operações identificadas aqui, ou seja, produto notável, esses produtos, jogar tudo para o primeiro membro e igualar a zero. Efetuando as operações indicadas e ordenando, vem. Resolve o produto notável, y menos 2 ao quadrado, dá essa expressão. Resolve esse produto, dá essa expressão. Joga tudo para o primeiro membro. Lembrando que esse 48 e esse 4 aqui vão ser subtraídos, né? 4 menos 48 vai dar menos 44. Então, vai dar essa equação, que é a equação geral. Y² mais 12x menos 4y menos 44 igual a zero. É denominada a equação geral desta parábola aqui em questão. Okay? A equação reduzida, né? Vamos supor que o exemplo pedisse também para vocês obterem a equação reduzida dessa parábola. Né? A equação reduzida é aquela em que, teoricamente, o vértice da parábola coincide com a origem do sistema cartesiano. No entanto, essa parábola, o vértice dela não coincide. Então, quando um problema pedir equação reduzida, o que ele quer dizer com isso? Ele quer que você obtenha a equação dessa parábola num sistema auxiliar, ou seja, supondo um sistema cujo vértice coincide com a origem desse sistema, qual que seria as equações dessa parábola? É isso que está sendo pedido aqui. Né? As equações reduzidas é obtido usando as formas de translação que a gente viu nos slides anteriores. Ou seja, devemos substituir essa parte aqui. Você vem aqui para a equação na forma padrão, tá? Sempre pega ela aqui na forma padrão, não pegue ela aqui na equação geral, porque vai dar mais trabalho. Pega ela sempre aqui na forma padrão. A expressão que envolve x, que é x menos 4, você substitui por x', e a expressão que envolve y, você substitui por y'. Tá? Porque isso aqui é equivalente a... O x' é igual a x menos h, né? E o y' é igual a y menos k. Essas são as formas de translação, né? Só que o h é 4 e o k é 2, que nem está aqui, as coordenadas do vértice. Então, quando você substitui o y menos 2 por y' e o x menos 4 por x', vai ficar essa expressão. Y menos 2 ao quadrado igual a menos 12x. X', tá? Ou seja, num sistema auxiliar cujo vértice coincide com a origem, as equações dessa parábola seria essa. E essas são chamadas de equações reduzidas. Ok? Equações paramétricas. Vejamos um outro tipo de equações para representar a parábola, para representar uma parábola. Tá?
Eu vou citar aqui, eu vou indicar para vocês os passos que devem ser feitos para obter as equações paramétricas de uma parábola, tá? Seguindo esses passozinhos aqui, não tem erro, vocês vão sempre conseguir estabelecer as equações paramétricas de qualquer parábola, ok? Primeiro, obter a equação na forma padrão. Então, se um exemplo te der uma equação da parábola que não esteja na forma padrão, ou ele te der apenas dados, situações, informações, vocês vão ter que, a partir dessas informações, obter a equação na forma padrão. E a partir da forma padrão é que é mais fácil a gente transformar para as equações paramétricas, tá? Então, agora, se o problema já te der na forma padrão, fica mais fácil essa conversão. Caso não, primeiro obtenha na forma padrão. Depois, o que você deve fazer? Tomar a expressão que está elevada ao quadrado como sendo igual a t, ao parâmetro, né? Porque escrever equações paramétricas de uma parábola significa obter equações onde as variáveis x e y dependam de um único parâmetro, nesse caso, do parâmetro t. Tá? O autor do nosso livro utilizado usa essa letra t para fazer essa modificação. Poderia ser qualquer outra letra do alfabeto, mas ele optou por esse T aqui. Okay? Então, depois de escrito na forma padrão, quando está escrito na forma padrão lá, sempre vai ter uma expressão que vai estar elevada ao quadrado. E você vai pegar aquela expressão que está dentro do parênteses, que está elevada ao quadrado, e chamar ela de T. Tá? A partir dali, você já vai achar uma das variáveis em função de T. Em seguida, você obtém a outra variável também em função de t. Né? Como a gente está no plano cartesiano, as variáveis envolvidas são x e y. Então, você vai ter que achar x em função de t e y em função de t. O conjunto formado por essas duas equações são chamadas de equações paramétricas da parábola em questão. Vamos ver um exemplo. Seja a parábola de equação y² mais 6y menos 8x mais 17 igual a zero, né? Que é uma equação geral de uma parábola, e eu quero obter as equações paramétricas dela. De acordo com os passos, primeiro a gente tem que obter a equação na forma padrão. Então, pega essa equação geral e transforma ela para a forma padrão. Tá? Como que a gente faz isso aqui? É conteúdo até do ensino médio, muitas vezes utilizado. Aqui você tem que fazer o chamado de completamento de quadrados, né? Porque a equação na forma padrão, ela envolve quadrados, né? Lá vai ter um x menos um valor elevado ao quadrado, ou y menos um certo valor lá elevado ao quadrado, né? Então, a gente tem que obter quadrados a partir dessa equação. Y é a variável que aparece ao quadrado aqui. Então, isso significa que você vai fazer o completamento de quadrados apenas com a variável y. Né? X não tem termos de x aqui com a variável quadrado. Então, a gente não vai fazer esse completamento de quadrados com x, apenas com y. E lembrando que na equação da parábola, nas equações na forma padrão, ele separa a variável x da variável y. Né? Uma das variáveis fica no primeiro membro e a outra no segundo membro. Geralmente ele deixa no primeiro membro aquela que está ao quadrado e no segundo membro a que não está ao quadrado. Então é isso que a gente vai fazer aqui, essa separação. Fazendo o completamento de quadrados, vem y² mais 6y, é a variável que está ao quadrado é a variável y. Né? Então tudo que tem y eu deixo no primeiro membro e jogo tudo o restante para o segundo membro, que é a variável x, os termos que tem variável x, fica 8x, e o mais 17 que fica menos 17. E vou realizar o completamento de quadrados aqui, ó, no primeiro membro. Né? Completamento de quadrados significa transformar esse binômio aqui, que é um binômio, né, dois termos, em um trinômio quadrado perfeito. Né? Acho que vocês já devem ter ouvido isso lá no ensino médio, quando está fazendo um estudo de polinômios. Né? Aqui é um binômio, a gente tem que estar transformando isso num trinômio, ou seja, eu tenho que acrescentar um termo aqui que transforme esse binômio em um trinômio. Mas, além disso, ele tem que ser um trinômio quadrado perfeito, ou seja, ele tem que ser um elemento que possa ser escrito ao quadrado, né? Ou seja, uma expressão que tenha quadrados nesse caso. Né? Você, por exemplo, possa extrair a raiz quadrada. Né? Uma outra justificativa seria essa. Como que a gente faz isso? Tá? Vou tentar explicar uma espécie de um macete para vocês aqui. No entanto, para usar esse macete, vocês têm que garantir que o coeficiente dessa variável que está ao quadrado seja sempre 1. Tá? Porque tem equações em que esse coeficiente aqui não é 1. Esse problema aqui está facilitado porque ele já é 1. O coeficiente aqui é 1, 1y². Se aqui fosse um 3, por exemplo, eu teria que primeiro tornar ele igual a 1. Como que eu faço isso?
dividindo toda a equação por aquele número que aparece aqui. Se aqui fosse um 3, você ia dividir tudo por 3, que aí 3 por 3 dá 1. Aí aqui ficaria 1. Depois de feito isso, é que você vai realizar o procedimento que eu vou explicar agora. Tá? Então, primeiro tem que garantir que esse coeficiente da variável que está ao quadrado é 1, seja 1. Então, aqui como já é, então já posso realizar o procedimento que eu quero. Qual que é o procedimento? Você vai pegar esse coeficiente da variável que não está ao quadrado aqui, que é o 6, dividir ele por 2 e elevar ele ao quadrado. Ao fazer isso, você vai obter o termo que está faltando para esse binômio se transformar num trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, primeiro, garanta que aqui seja 1. Depois de feito isso, você vai lá e olha quem é o termo que está, quem é o coeficiente da variável que não está ao quadrado, divide ele por 2 e eleva ao quadrado. Né? 6, quando você divide por 2, dá quanto? Dá 3. Pega 3 e eleva ao quadrado, dá 9. Então, aqui está faltando o termo 9. É isso que a gente tem que fazer aqui. Y ao quadrado mais 6y e acrescenta esse termo faltante. Acrescentar significa somar. Mais 9. E no outro lado da equação eu também coloco esse termo 9, né? Porque eu não posso do nada vir aqui numa equação e acrescentar 9. A equação tem a ideia de balança, você vai estar desequilibrando a equação, vai estar desequilibrando a balança. Para manter esse equilíbrio, você vem aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Soma também a mesma quantidade de unidades. Fazendo isso, a gente não está alterando a equação em si. Okay? Depois de completado os quadrados, então agora eu sei que essa parte aqui do lado esquerdo da equação é um trinômio quadrado perfeito, então ele pode ser fatorado, ele pode ser transformado em um quadrado, né? Escrito na forma de um quadrado. Como que se faz isso? Na verdade, pegar isso aqui e escrever ele com a cara de um produto notável. Y mais 3 ao quadrado. Y quadrado mais 6y mais 9 é a mesma coisa que y mais 3 ao quadrado. Como que eu sei isso? É só você resolver isso aqui, ó, num papel aí, num rascunho, que você vai ver que dá essa mesma expressão. Y mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, dá esse termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar esse termo, mais o quadrado do segundo, que dá esse termo. Tá? Então, bem fácil de verificar que essas duas expressões são equivalentes. Mas como que eu vou desse passo para esse? Um macete também. A ideia é, extrai a raiz quadrada desse primeiro termo, desse último termo, usa o sinal do meio e eleva tudo ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do primeiro. A raiz quadrada de y quadrado é y. A raiz quadrada de 9 é 3. E o sinal do termo central é positivo, eu coloco ele aqui. E eleva ao quadrado. Tá? No caso de dúvida, quando você obter essa expressão, vai lá no rascunho e resolve esse produto notável e vê se volta essa expressão. Se voltar, significa que você fez de forma correta. Se não voltar, está errado e reveja os seus cálculos. Que é igual a 8x menos 17 mais 9 dá menos 8. Okay? Então, já está quase na forma padrão. A única diferença na forma padrão é que você tem que achar y menos k ao quadrado, que é igual a 2px menos h ao quadrado. Ou seja, o x geralmente está dentro de um parênteses aqui, né? Dentro de um parênteses multiplicado por algum número real. Então, como que eu faço isso? É só botar esse coeficiente de x em evidência, que aí o x vai ficar dentro de parênteses. O lado esquerdo eu repeti, o lado direito eu coloquei o 8 em evidência. Ao colocar o 8 em evidência, 8x dividido por 8 dá x, menos 8 dividido por 8 dá menos 1. Né? Observe que se você fizer o produto aqui, vai voltar a mesma coisa. Então, agora sim, isso aqui está na forma padrão. Né? Essa sim é a equação na nossa forma padrão. Se é uma equação na forma padrão, já foi feito o nosso primeiro passo. O segundo passo é o quê? Pegar a expressão que está elevada ao quadrado e chamar ela de t. A expressão que está elevada ao quadrado aqui é o y mais 3. Então, pega esse termo y mais 3 e chama ela de t, né? O parâmetro das nossas equações paramétricas. Tomando y mais 3 igual a t, você já consegue obter a variável y em função de t. Então, y vai ser igual a t menos 3 quando eu passo 3 para o outro lado. Essa aqui já é uma das equações paramétricas. Y já está colocado em função de um parâmetro. Agora, falta achar o x também em função desse mesmo parâmetro. Como que eu faço isso? Faz o que você acabou de escrever aqui. Você disse que vai tomar y mais 3 como sendo t. Então, vem aqui na equação na forma padrão e substitua esse y mais 3 pelo t. Quando você substituir isso aqui pelo t, você vai conseguir achar o x em função de t. Vamos fazer isso? Então, ao substituir o x mais 3 por t, vai ficar t ao quadrado igual a 8 vezes x menos 1. Faz esse produto.
Aliás, em vez de fazer o produto, eu preferi fazer o seguinte. Eu isolei o x menos 1 em um dos membros e passei o 8 dividindo. Então, x menos 1 é igual a t ao quadrado sobre 8. E agora eu levo 1 para lá, né? Porque a minha ideia aqui é isolar x no primeiro membro. Então, x é igual a t ao quadrado sobre 8 mais 1. Então, essas duas equações aqui vão formar as chamadas equações paramétricas dessa parábola, né? Portanto, as equações paramétricas desta parábola são o sisteminha aqui formado pelas duas equações. X igual a t ao quadrado sobre 8 mais 1 e y igual a t menos 3, com t pertencente aos reais, ou seja, t é o nosso parâmetro. Ou seja, se você quer obter pontos dessa parábola, basta atribuir valor real para t. T igual a 0, você vai achar o ponto 1 e menos 3. T igual a 1, você vem aqui substituir t por 1 e vai achar outro ponto da parábola, né? O x e o y, a abscissa e a ordenada, e assim por diante. Okay?